Estou relatando isso com muito prazer, estou feliz em poder compartilhar. Foi algo muito sombrio que tive que vivenciar e, embora tenha sido desagradável para mim, espero que gostem. Meu nome é André e em 2011 trabalhei como entregador em uma hamburgueria muito famosa em nosso país. Trabalhei lá das 3 da tarde à meia-noite, de segunda a sábado e, claro, quando você vai a tantas casas aleatórias, você vê todo tipo de coisa e também lida com pessoas muito estranhas ou doentias. Já me meti muitas vezes em brigas nesse trabalho. No entanto, algo paranormal nunca tinha acontecido comigo, até aquela noite em que fui a uma casa fazer uma entrega. Já eram cerca de 20 horas, ainda tinha um pouco de luz do dia quando cheguei ao local, pois estávamos em horário de verão. Buzinei para avisar que já havia chegado. Tinha uma cerca que me permitia ver o jardim da frente. Ouvi a voz de uma menina e, de fato, quando voltei o olhar para o lado direito, havia uma menina de cerca de 6 anos sentada no chão de costas para mim e na frente dela estavam 2 meninos mais ou menos da idade dela. A primeira coisa que notei foi que eram gêmeos, inclusive estavam vestidos iguais. Os 3 estavam brincando com alguns brinquedos sentados no chão. Não sei o quanto ela falou com eles, mas quando perceberam que eu estava ali, aqueles gêmeos se viraram para me olhar e a partir daquele momento não tiraram os olhos de mim, não sorriram, não brincaram e muito menos acenaram para mim. Eles estavam apenas sérios, olhando em minha direção, ambos sentados na mesma posição. Devo confessar que me senti um pouco desconfortável. Sei que eram apenas crianças, mas havia algo em seus olhares que me preocupava. Eu não gostei de como eles estavam me observando, então fiquei para trás em um ponto onde eles não podiam mais me ver de onde estavam e eu também não conseguia mais vê-los. A garotinha estava falando com eles como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca estivesse estado ali. Buzinei a moto mais uma vez para ver se alguém saía. Efetivamente, a mãe das crianças saiu imediatamente. A senhora caminhou em direção à entrada enquanto me perguntava, preocupada, se eu tinha estado lá por muito tempo. Eu disse a ela que não, para ela não se preocupar com isso. Depois disso, ela perguntou à filha do porquê ela não tinha avisado, mas ela respondeu que não tinha percebido que eu tinha chegado porque ela estava brincando. Quando me aproximei para entregar o pedido, notei que a menina estava sentada no mesmo lugar, mas aqueles 2 gêmeos não estavam mais lá. Ousei dizer à senhora que seus outros 2 filhos tinham me visto, mas talvez porque eles estavam brincando não queriam ir avisar ela que eu tinha chegado. Naquele momento a senhora ficou me olhando com cara de confusa. Não tenho mais filhos. De quem você está falando? A senhora me respondeu com uma expressão assustada. Eu não sabia o que dizer na hora porque estava tão confuso quanto ela. O que eu respondi foi que havia 2 gêmeos brincando com a filha dela. Perguntei-lhe se não eram alguns vizinhos que tinham ido brincar com ela, mas ela respondeu que não havia crianças da idade da sua filha naquela rua e que ninguém ia brincar em casa com ela. A menina era filha única e só brincava com os amigos imaginários que o marido e ela já estavam acostumados a ouvi-la conversar. A menina dizia que tinha 2 amigos que estavam sempre com ela, mas sua mãe e seu pai nunca os viram. Fiquei em silêncio. A verdade é que eu não sabia mais o que dizer à pobre mulher que parecia muito assustada naquele momento. Senti que foi ruim ter contado isso a ela, mas ao mesmo tempo eles deviam saber que os gêmeos estavam brincando de alguma forma com sua filha, que talvez eles não estivessem mais neste mundo. E também mencionei que nos olhos deles percebi alguma maldade. Perguntei se ela estava bem antes de sair, e ela respondeu sorrindo que sim. Disse alguma coisa envolvendo Jesus, e que eu não deveria me preocupar, pois seu marido estava chegando do trabalho. Depois disso, ouvi ela chamar a filha para entrar em casa e eu fui embora. Ainda tenho a imagem daquelas crianças gravadas em minha mente. Eles me deram uma vibração muito estranha e me deixaram nervoso e desconfortável quando me olharam sério e com um olhar frio, um olhar que não é de criança, um olhar que era com certeza de outra coisa. Essa foi a primeira e única experiência paranormal que aconteceu comigo no meu trabalho como entregador. Claro que outras coisas bizarras aconteceram, mas aí envolve pancadaria e não o paranormal. Brincadeiras à parte, obrigado por me ouvirem. Como estão? Meu nome é Lucas e espero que estejam muito bem.
Quero compartilhar minha história que, embora já faça algum tempo que isso aconteceu comigo, ainda me apavora quando me lembro daquela noite estranha. Eu moro na Argentina e naquela época eu trabalhava em um restaurante de comida chinesa como entregador. Meu turno terminava por volta das 23 horas, já que o restaurante fechava à meia-noite, mas os pedidos de entrega eram aceitos até às 11. Numa dessas noites tive que entregar uma encomenda num novo loteamento da cidade, onde nunca tinha estado, pois ainda havia muito poucas casas habitadas naquele local. Todas as outras casas estavam em construção e ainda havia muitos terrenos baldios entre as casas. Foi a primeira coisa que notei quando entrei naquele loteamento, porque era muito solitário. Houve até quarteirões inteiros por onde passei que estavam completamente abandonados, pois só havia construções pela metade e alguns terrenos vazios. Finalmente entrei na rua onde ficava a Casa da Ordem, mas me pareceu estranho que quanto mais avançava, mais presenciava apenas casas inacabadas. Ainda não havia casas habitadas à vista. Caminhei por aquele longo quarteirão e chegou o número da casa que me havia sido indicado. Era uma casa que estava quase terminada. Já tinha as portas e janelas do primeiro andar, mas faltavam as janelas do andar superior e ainda não estava pintada. Parecia que era uma casa que estava em construção, então me pareceu estranho que alguém tivesse pedido comida naquele lugar. E foi aí que comecei a pensar que talvez tivesse sido um trote. Pois bem, era muito comum que nos mandassem para casas que os proprietários não haviam pedido nada, resumindo, que nos passassem trote. Bem, foi isso que se passou pela minha cabeça naquele momento, em ver aquela casa naquele estado. Então nem me preocupei em descer. Liguei novamente a moto para sair, mas então vi alguém abrir a porta. Fiquei surpreso quando vi um homem usando uma máscara de cachorro sair. Pareceu-me muito estranho. Não havia nenhum motivo para ele estar usando aquela máscara. O homem me cumprimentou com a mão e depois me disse que tinha sido ele quem pediu a comida, que por sinal era muita. Eram 4 porções cheias até a borda de comida chinesa. Desci da moto e caminhei até onde o cara estava, entregando-lhe o pedido. Aí o homem me disse para esperar ele na porta, que ele iria trazer o dinheiro. De repente vi que alguém abriu, e era outro cara que estava com máscara de porco, e lá atrás vi uma mesa cheia de gente. Todos usavam uma máscara de um animal diferente, o que era realmente muito perturbador. No meio da mesa havia velas, porque a casa, pelo jeito, não tinha luz. Juro que ver isso me deu arrepios. Comecei a dar pequenos passos para trás, porque todo o meu corpo, meu instinto, me avisava que algo não estava bem e que eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Enquanto eu pensava se era melhor dar o fora dali, o homem com máscara de porco me perguntou muito seriamente por que eu tinha medo deles. Não consegui responder nada. O medo não me permitiu falar, enquanto todos na mesa riam de mim. Eles estavam zombando e de repente ouvi risadas vindas do andar de cima da casa. Era o homem com máscara de cachorro que apareceu no início. Ele me observou de uma janela no andar de cima enquanto zombava de mim. Subi na moto o melhor que pude, mas enquanto tentava sair percebi que eles estavam me perseguindo. Eles não conseguiram me alcançar, então acelerei o máximo que pude. Quando consegui sair daquele loteamento, liguei para o local para relatar o ocorrido, mas eles não fizeram nada. Eles chamaram a polícia somente no dia seguinte, depois que eu os pressionei. A polícia não encontrou nada naquele lugar, apenas informou que a casa ainda não estava terminada, muito menos habitada, que não havia indícios de que alguém tivesse estado ali e não havia mesa como eu havia mencionado. Eu não sei o que aconteceu com aquelas pessoas ou o que elas estavam fazendo naquele lugar, mas sei que não era nada de bom. E sei que talvez não estaria aqui contando isso se elas tivessem me alcançado. Foi uma cena muito assustadora. Parecia mesmo que todo mundo estava louco, e as máscaras deixaram tudo ainda mais perturbador. Hoje em dia já não moro naquela cidade. Não sei se aquela casa já está habitada, embora imagino que sim, visto que isso foi há vários anos. A única coisa que sei é que me deixaram com um trauma, e me faz bem compartilhar minha história com as pessoas. Me ajuda a não me sentir sozinho nesse aspecto e a desabafar sobre aquela horrível experiência. Olá a todos, meu nome é Maxwell. Sou estudante de medicina
e estou prestes a terminar a licenciatura, mas há alguns anos, quando estava a iniciar os estudos universitários, trabalhava como entregador numa pizzaria. Eu fazia isso à noite, porque de manhã eu assistia às aulas. Fiquei aproximadamente 4 meses nesse emprego, onde minha função era entregar pizzas nas residências em que me designavam. A seguir contarei o que me fez desistir em tão pouco tempo. Naquela época eu era um jovem de apenas 19 anos. Ainda me lembro daquela noite. Já eram quase 23 horas quando recebi a ordem de entregar o último pedido do dia. Ficava em um bairro um pouco distante do local de trabalho. Eu sabia que chegaria muito tarde em casa, então corri para chegar lá o mais rápido possível para poder fazer minhas tarefas da faculdade. Cheguei naquele endereço e era uma casa muito, mas muito bonita em um bairro chique. No jardim da frente havia muitas plantas e flores muito bonitas. Embora estivesse um pouco escuro, ainda conseguia vê-las através das luzes da rua. Bati no portão e uma voz masculina me atendeu lá de dentro, mandando eu entrar, que o portão não tinha cadeado. Entrei no pátio. Lá fiquei esperando o homem sair para pegar a pizza e me pagar. Eu estava parado atrás da porta principal. Presumi que o homem não demoraria muito, pois havia notado que eu havia chegado com seu pedido, mas alguns minutos se passaram e ninguém saiu. Para falar a verdade, havia um silêncio muito incômodo para mim, pois não havia mais ninguém na rua e a casa também estava muito silenciosa. Eu estava ficando impaciente porque, como te contei, estava com um pouco de pressa para chegar em casa. Então bati 3 vezes na porta enquanto lhe dizia em voz alta que a pizza dele havia chegado, mas ninguém saiu. Nesse momento senti algo tocar meu tornozelo, me assustei e pulei para trás, e quando olhei para baixo para ver o que havia me tocado, vi uma mão saindo da portinha do animal de estimação e em cima dela estava o dinheiro. Larguei a pizza numa fração de segundos. O que me fez largar ela e depois fugir foi que aquela mão estava inchada e muito branca. Era a mão de uma pessoa morta. Eu soube imediatamente. Eu sabia exatamente o que vi. Subi na moto e fui até a pizzaria o mais rápido que pude. Fiquei com muito medo e meu coração não parava de bater. Senti uma adrenalina fora do normal naquele dia. Quando cheguei, contei ao gerente o que havia acontecido comigo, e ele imediatamente chamou a polícia para informá-los. E descobriu-se que, de fato, quando os policiais invadiram aquela casa, lá dentro encontraram uma cena de terror. Deitada na entrada, estava o corpo de uma idosa, já sem vida, e a poucos metros dela também encontraram um gato sem vida destroçado. Era o animal de estimação da senhora. Encontraram na cozinha a caixa de pizza vazia, em cima da mesa. Mas não haviam vestígios do assassino. Ele não deixou qualquer vestígio. Aquela mulher estava vivendo sozinha com seu animal de estimação. Sei disso porque a história dela saiu na mídia e os vizinhos diziam que ela era uma mulher muito solitária, não tinha filhos e ninguém ia visitá-la. A verdade é que eu senti muita pena dela, do modo como sua vida terminou. Porém, o que mais me assustou foi aquele criminoso doente, com sua mente distorcida. Tenho certeza que ele gostou de me assustar, de colocar o dinheiro na mão daquela mulher sem vida, de colocar sua mão pela porta do animal de estimação. Não sei que tipo de psicopata você tem que ser para fazer algo assim, e não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais tempo lá. Talvez eu tivesse sido uma de suas vítimas também, vai saber. Depois disso não pude continuar naquele emprego. Larguei e consegui outro pouco depois, mas certamente nunca esquecerei daquela noite. Carrego isso na minha mente todos os dias da minha vida. Meu nome é Éder. Atualmente tenho 37 anos e hoje quero contar uma anedota que aconteceu comigo quando eu tinha 22 anos, numa época sofrida em que eu era entregador de uma pizzaria em Tijuana, no México. Aquela pizzaria fechava às 2 da manhã porque ficava perto da zona de bares e discotecas da cidade e aproveitaram que muitos jovens iam jantar lá depois da festa. Não tive problemas com isso. Gostava de andar de moto de madrugada. Tudo era mais calmo. Obviamente, embora fossem raros os casos, às vezes era solicitado a entregar pizza às 2 da manhã. E é aqui que começa esta experiência macabra. Uma noite, eram exatamente 1h30 da manhã quando recebi uma ligação. Eu estava no balcão conversando com meu colega que trabalhava na caixa registradora e anotava pedidos.
Ele atendeu a ligação e me disse que eu tinha trabalho. A pizza saiu quase imediatamente e fui entregá-la. Dirigi cerca de 15 minutos até chegar naquela casa. Mas quando cheguei, pensei que tinha o endereço errado, pois a casa parecia abandonada e escura, como se tivesse realmente sido abandonada. Reconfirmei o número que me deram e, de fato, era a casa, mas não parecia haver ninguém lá dentro. Desci da moto e peguei a pizza. Lembro que tinha uma garagem comprida e escura, mas não tinha portão. Dava para entrar, pois a porta principal ficava lá na frente. Mas, sinceramente, eu estava com um pouco de medo de fazer isso, porque o lugar estava bem escuro. Dei alguns passos sem ir até o fundo da garagem e gritei que a pizza havia chegado, e então uma voz grossa gritou de dentro da casa: "Entre, meu amigo!" Fiquei alguns segundos observando os arredores, pois não me sentia confiante para ir até lá, mas então ele gritou para eu entrar novamente, mas desta vez ainda mais alto e com uma voz mais profunda. Eu estava prestes a começar a andar quando ouvi uma mulher me chamar da calçada. Era uma mulher que tinha muitos cachorros de rua com ela. Ela parecia um pouco descuidada, como se fosse uma moradora de rua, mas ao mesmo tempo parecia muito lúcida. Bom, quando me virei para ver o que ela queria, a primeira coisa que ela me disse foi para não entrar naquela casa. Eu disse a ela que tinham pedido uma pizza e eu tinha que ir entregar. Mas ela me disse que ninguém morava naquela casa há muito tempo. Cabe mencionar que os cachorros dela começaram a latir para a propriedade e um deles se afastou como se estivesse com medo. Já a senhora continuou a conversar comigo. Ela me disse que aquela casa estava desabitada, que o dono, um homem de 60 e poucos anos que morava sozinho, havia morrido há 3 anos. Ela também mencionou com aleatoriedade que esse senhor gostava muito de jovens da vida, porque sempre o viam entrar em sua casa com outros rapazes. Fiquei surpreso, embora a verdade é que nesse momento eu não sabia mais se a mulher estava bem de saúde mental. No entanto, ela jurou que estava falando muito sério, e eu acreditei em tudo que ela me contou, porque os cachorros dela não paravam de latir para aquela casa. Ela mesmo disse que nem os cachorrinhos dela gostavam de passar por ali, pois ficavam muito nervosos e agitados. Acabei contando à senhora que alguém tinha me atendido lá de dentro. Perguntei se não era habitada por um novo dono, mas ela me disse com ironia para dar uma boa olhada na casa e nas condições que ela estava, pois a garagem estava cheia de lixo e cheirava a matéria fecal. Me perguntou ironicamente se eu achava que alguém iria morar naquele lugar. Eu apenas fiquei olhando para ela, porque eu não sabia o que fazer. Ela me disse que, para o meu bem, era melhor eu ir embora, porque não tinha ninguém lá dentro, pelo menos ninguém vivo. Depois disso, ela saiu com seus cachorros e eu resolvi ir embora também. Quando cheguei na loja com a pizza, meu companheiro me perguntou por que eu não a entreguei, e eu contei a ele o que tinha acontecido comigo. Ele me disse que eu tinha razão em não entrar, que a situação era muito estranha, embora ele estava cético de que houvesse um espírito ali. Ele tinha a ideia de que talvez fosse alguém que quisesse me machucar, e de qualquer forma, isso também era o que se passava pela minha cabeça. Naquela mesma semana, um dia depois do meu dia de folga, quando eu apareci para trabalhar, a primeira coisa que meu colega me disse foi que no dia anterior eles tinham ligado novamente daquela casa e que outro entregador tinha ido fazer a entrega, porque o gerente estava no local. Mesmo tendo contado o que tinha acontecido comigo naquela ocasião, o gerente lhe obrigou a ir até lá. Meu colega, claro que disse para ele não entrar na casa, que era para ele esperar do lado de fora. O rapaz saiu com o pedido e voltou pálido de medo. Ele contou que foi até os fundos onde fica a porta principal. Bateu várias vezes, mas ninguém abriu, até que ouviu uma voz de homem e que lhe disse para entrar. Claro que o menino não entrou. Ele ficou parado atrás da porta. Ele disse que a porta se abriu de repente, mas estava muito escuro e ele não conseguia ver nada lá dentro. Em questão de segundos, ele sentiu como se algo o estivesse puxando para dentro. Ele disse que não era uma pessoa, pois não viu absolutamente ninguém ali. Não sabia o que era, mas conseguiu sair correndo do local e voltou para a loja quase sem falar. O gerente acabou por relatar à polícia, explicando o que tinha acontecido. 2 policiais tinham ido naquela mesma noite, mas, evidentemente, a casa estava abandonada, não tinha ninguém lá dentro, não tinha nem mobília, era uma simples casa abandonada. Me senti tão apavorado ao ouvir isso. Bom,
Não sei o que teria acontecido se a senhora não tivesse me avisado sobre o que estava acontecendo naquele lugar e eu tivesse entrado por aquela porta. Talvez algo demoníaco teria se apegado em mim. Depois disso, meu companheiro recebeu ligações daquela casa com muita frequência, sempre no mesmo horário da noite. Ele falava que era a voz grossa de um homem que pedia a pizza muito rapidamente e depois desligava. Simplesmente acabamos por ignorar aquela ligação por várias semanas, até que finalmente parou. Não sabemos por que estavam ligando para aquele local, ou se também estavam ligando para outros locais. Também não sabíamos de onde estavam fazendo isso, porque não havia nada nessa casa. Era algo muito assustador que naquela época demorei muito para assimilar, para poder acreditar que tinha vivenciado isso, porque nunca tinha acontecido nada disso comigo no meu trabalho, ou em qualquer outro lugar. Não confie em ninguém, nunca. É a única coisa que posso te dizer. Quando eu estava no ensino médio, tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de se formar, Jason teve que se mudar para Lexington, Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Depois que nos formamos, meu amigo Brian e eu fomos convidados para passar um fim de semana em sua nova casa. Já no primeiro dia, decidimos, por conta do tédio, começar a caminhar pela floresta, já que descobrimos ter um rio legal por perto. Era uma área linda e bastante tranquila, mas acabamos nos perdendo depois de caminhar por muito tempo. Decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era rio acima ou rio abaixo. Rapidamente ficamos preocupados em não encontrar uma área com telefone para ligar para a mãe ou para o pai de Jason, já que não víamos estradas em lugar nenhum há muito tempo. Enquanto continuávamos seguindo o rio, chegamos a uma antiga igreja, feita de tijolos vermelhos muito antiga, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até ela. Estava invadida por vegetação e arbustos. Resolvemos entrar e ver se havia gente e, quem sabe, pedir para usar o telefone de alguém naquele local. Percebemos que havia alguns carros antigos que pareciam ser dos anos 70, possivelmente 4 deles, muito sujos e enferrujados, com pneus furados ou faltando. Eles eram todos brancos, ou costumavam ser, e estavam todos estacionados em fila lado a lado. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música, sendo aparentemente música gospel em outra língua. Ficamos aliviados por haver pessoas ali, então entramos na igreja, que parecia bastante velha e caindo aos pedaços. Espiamos pelas portas principais do corredor e vimos o que estimei ser uma dúzia de pessoas vestidas tão bem quanto podiam, embora fossem claramente pobres. Quando entramos, a velha de cabelos brancos e óculos, que tocava piano na igreja, parou de tocar e olhou para nós sem nenhuma expressão no rosto. O que aconteceu a seguir realmente ficou comigo e nunca esquecerei enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar, largaram suas partituras e lentamente viraram a cabeça, olhando para nós com os olhares mais sombrios que você possa imaginar. Jason pediu desculpas por interromper, dizendo que só queria usar o telefone para ligar para seus pais vir nos buscar, que estávamos perdidos. Ninguém falou nada. Estava um silêncio mortal naquela igreja, exceto os bancos de madeira rangendo com o peso das pessoas neles. Então, lentamente, recuamos pela porta. A deixamos fechar atrás de nós, olhamos um para o outro com um medo sinistro e saímos silenciosamente. Começamos a subir aquela estrada de terra, e quando Brian mencionou que não havia cruzes ou qualquer coisa cristã ali, olhamos para trás e vimos que talvez meia dúzia daquelas pessoas, todos homens, tinham saído pela frente da igreja e estavam ali, nos observando atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr por aquela estrada de terra pelo que pareceu uma boa meia hora. Finalmente chegamos a um posto de gasolina muito antigo. Era tão antigo que nem ao menos as placas tinham letras. Entramos e descobrimos que as prateleiras estavam quase vazias e empoeiradas, e um velho bronzeado, com um boné de beisebol sujo de óleo, estava atrás do balcão lendo um livro antigo e esquisito com páginas amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês se perderam, né?
Basta entrar por onde vocês saíram, virar à esquerda e seguir aquela estrada até ver um poste. Depois basta seguir à direita descendo a trilha e isso os levará a uma rodovia principal. Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto descíamos a rua até o poste que o homem nos disse, novamente olhamos para trás e o velho estava na frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, apenas nos olhando com um sorriso amarelo. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos por aquela trilha até a rodovia mais próxima, depois de cerca de meia hora de caminhada no meio das árvores. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à rodovia e tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, depois de 30 minutos, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Dissemos a ele que estávamos perdidos e lhe demos o endereço de Jason, para o qual ele assobiou e disse que realmente estávamos perdidos. Demorou cerca de 40 minutos para aquele policial nos levar de volta para a casa de Jason. E durante a viagem ele nos disse que precisávamos ter cuidado naquela floresta, pois havia algumas coisas malucas naquele lugar. Em 2002, quando eu tinha 15 anos, meus pais saíram de férias. Enquanto eles estavam fora, fiquei com minha irmã mais velha, Lisa, no apartamento dela, com ela e minha sobrinha de 8 anos, Sarah. Foi durante as férias de outono, então Sarah e eu estávamos fora da escola. Como era um apartamento de apenas 2 quartos, Lisa me deixou dormir no quarto de Sarah, e Sarah dormiu no quarto de Lisa com ela. Naquela manhã em particular, Sarah e eu dormimos até tarde. Ela estava tão animada por eu ficar com elas. Ela queria ficar acordada a noite toda assistindo filmes da Disney, então nós o fizemos. Lisa tinha adormecido no sofá, então peguei Sarah e a coloquei na cama. Então fui para a cama sozinho. Na manhã seguinte acordei com uma voz de homem. Seu namorado, Gary, tinha uma voz profunda e muito reconhecível. Essa voz não era a voz de Gary. Essa voz era de um homem mais velho e parecia estar muito agitado. Fui até a sala para ver quem estava lá e vi um homem sentado no sofá de 2 lugares próximo da porta da frente. Lisa estava sentada em uma cadeira adjacente ao sofá de 2 lugares. Ele parecia ter 50 e poucos anos e sua camisa e jaqueta estavam cobertas de respingos de sangue. Ela me lançou um olhar assustado e surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava ali. O homem parou de falar quando percebeu que Lisa havia desviado o olhar dele. Fiz contato visual com ele e ele sorriu da forma mais bizarra que já vi em minha vida. Ele então colocou a arma que segurava na mesinha de centro à sua frente. Eu não conseguia me mover. Eu não sabia o que fazer. Meu primeiro pensamento foi ficar entre ele e Lisa, mas eu sabia que tinha que ficar onde estava, porque ele teria que passar por mim para chegar ao quarto onde Sarah ainda estava dormindo. Olhei o rosto do homem tentando descobrir quem ele era. Ele parecia familiar, mas eu não conseguia identificá-lo. Ele quebrou o silêncio. Ei, eu não sabia que mais alguém estava aqui. Sou Ed, padrasto de Gary. Fingi um sorriso e dei um aceno fraco. Ele pegou um cigarro e acendeu. Lisa estava sentada no sofá, aparentemente se preparando para o que quer que Ed tivesse planejando. Ed fez sinal para que eu me sentasse no sofá maior em frente a ele e eu fiz o que ele disse. Ele pegou um saco de maconha e começou a enrolar um cigarro. Você fuma, rapaz? Ele me perguntou. Lisa falou. Não, ele não quer. Esse é meu irmãozinho. Ele tem apenas 15 anos. Ed riu, olhou para Lisa, depois para mim e disse, deixe-me terminar de contar o que aquela vaca fez. Ed continuou contando a Lisa que tinha acabado de atirar e matar uma mulher que conhecia porque ela havia roubado $5 dele na noite anterior, depois que ele desmaiou bêbado em sua casa. Ele disse que sabia que era ela porque bateu na mãe de Gary e a fez contar quem mexeu em sua carteira enquanto ele dormia. Ele então disse a Lisa que se arrependia de não ter matado a mãe de Gary, porque sentia que ela havia armado para ele. Ele disse que também atirou no marido da mulher, mas não tinha certeza se ele estava morto. Ele riu como se fosse louco e disse que tinha certeza de que a mulher estava morta porque a cabeça dela havia explodido como uma melancia. Meu estômago estava embrulhado, eu suava e não conseguia mais esconder meu medo.
De repente ouvi a porta do quarto de Lisa abrir. De onde eu estava sentado, vi Sarah atravessando o corredor em direção ao banheiro. Ele olhou na direção do corredor e disse: "Droga, Lisa. Quem mais está aqui?" Lisa falou rapidamente: "É Sarah. Por favor, Ed. Você sabe que não permito fumar perto dela. Você pode ir para o pátio com isso?" A voz de Lisa tremia. Ed deve ter percebido o medo na voz dela porque respondeu: "Garota, do que você tem medo? Se eu fosse fazer algo contra vocês, já havia explodido esse lugar. Eu sei que a polícia provavelmente está me procurando agora, mas eu simplesmente não poderia sair sem ver minha parceira favorita." Ainda me lembro de Ed sorrindo ao se levantar, pegar seu saco de maconha e a arma. Ouvi a descarga do vaso sanitário e depois o som da água correndo no banheiro. Comecei a rezar para que Sarah não viesse à sala antes dele partir. Ed deve ter lido meus pensamentos porque disse: "Não se preocupe, jovem. Vou sair daqui antes que ela possa me ver." Lisa e eu nos levantamos enquanto ele caminhava até a porta e nisso Sarah veio correndo até a sala. Ed abriu a porta e bum! Nós três observamos com horror seus miolos se espalharem por toda a sala. Sarah não parava de gritar, corri e me tranquei com ela no banheiro até a chegada da polícia. Então não sei como minha irmã reagiu a isso. A única coisa que sei é que a mãe de Gary explodiu a cabeça de Ed na nossa frente com uma espingarda e foi embora como se nada tivesse acontecido. Lisa explicou que Ed era viciado em drogas e alcoólatra. A mãe de Gary o expulsou, mas ele continuava aparecendo na casa dela. Ela já sabia que Ed havia atacado a mãe de Gary, porque Gary ligou para contar a ela, embora ninguém soubesse que ele havia matado alguém quando foi à casa da minha irmã. Levamos anos para esquecer aquela cena. Foram anos de terapia para se recuperar daquele acontecido. Minha irmã nunca mais voltou para aquele apartamento. O marido da moça que Ed matou também morreu, e a mãe de Gary morreu na prisão pouco depois de ser condenada. Olá, tudo bem? Meu nome é Cauã. Hoje quero compartilhar com vocês de forma meio que anônima uma experiência que vivi na periferia da minha cidade. Antes de chegar na periferia, a cerca de 30 minutos, você pode entrar numa zona com vistas espetaculares, muito utilizada por ciclistas, embora seja cada vez menos utilizada porque a área, como muitos outros lugares, tornou-se bastante perigosa. Mas ali naquele lugar, naquelas rotas começa essa história. Há cerca de 3 anos, com o meu grupo de ciclistas daquela época, fomos relembrar aquele percurso, aquelas paisagens. Teve um momento que fui na frente, porque com tanta água que tinha bebido como um bom ciclista, tive vontade de parar para ir ao banheiro. Avancei o suficiente para fazer isso antes que os outros chegassem. Parei e saí da estrada. Comecei a caminhar pelos morros e cheguei a uma ravina. Tinha uma vista linda que eu não lembrava de ter visto antes. Acomodei-me atrás de uma árvore para que meus companheiros não me vissem, e foi nesse momento que ouvi risadas de mulheres ao longe. Pareceu-me normal, presumi que meu grupo já estivessem se aproximando. Gritei para eles que deveriam esperar um momento e não recebi nenhuma resposta. Então ouvi vozes novamente, mas não entendi o que diziam. Pelas vozes percebi que não eram as garotas do meu grupo. Me lembrei que estava no meio do nada, sozinho, longe de qualquer casa, e isso me pareceu estranho. Terminei o que estava fazendo, preparado para voltar à estrada. Pouco antes de chegar, encontrei uma pedra muito bonita e brilhante que chamou minha atenção. Como sou amante da natureza, resolvi pegá-la para levar para casa e a coloquei na bolsa. Momentos depois, consegui ver o grupo se aproximando. Agora ficou ainda mais claro que as vozes que ouvi não eram das mulheres do grupo, mas esqueci. Juntei-me a eles e continuamos o caminho de volta para nossa cidade. Quando cheguei em casa, tirei as chaves e percebi que não carregava mais a pedra que havia apanhado. Comecei a procurar em todos os lugares, nas pequenas bolsas que carregava e na minha mochila. Não só não encontrei, como também percebi que minha carteira estava faltando. Nela eu tinha minhas credenciais com foto, endereço, dinheiro e cartões. Isso obviamente me preocupou, pois daria uma baita dor de cabeça para resolver tudo. Fora que alguma pessoa mal intencionada poderia fazer algo para me prejudicar. Quando chegou a noite, me preparei para dormir
Mesmo preocupado, fui para a cama com total normalidade, mas então sonhei, ou talvez não. No canto atrás de onde minha porta se fecha, havia uma sombra preta agachada. Quando essa sombra percebeu que eu estava olhando para ela, começou a se levantar. Pude ver o que era quando se levantou completamente. Parecia a bruxa de uma história que eu vi uma vez, com roupas pretas, cabelos longos e chifres. Chifres de cabra dobrados para trás, enormes. Como seu rosto estava coberto pelos cabelos, quase não mostrava nenhum de seus traços, mas pude ver que sua pele era meio que esverdeada. Pude notar que suas roupas pareciam cheias de musgo, galhos e folhas secas. Ela deu alguns passos em minha direção e começou a rir. Sua risada era doentia. Isso me lembrou dos meus piores medos quando criança, mas também das risadas que ouvi naquele dia. Fiquei paralisado de medo, e quando ela deu um terceiro passo, foi como se eu tivesse acordado naquele momento, abri os olhos e me sentei na cama, não podendo mais vê-la. Graças a Deus, ela se foi. Eu estava suando, tinha lágrimas nos olhos, acendi o abajur da minha mesa e olhei ao redor do quarto, em cada canto. Eu vi algo no chão, bem onde ela estava momentos antes. Era uma máscara de guardião da floresta, uma máscara que eu tinha feito há muito tempo na escola, que estava pendurada no mesmo lugar do meu quarto há alguns anos, mas longe dali. Tinha chifres feitos de galhos e dentes pontiagudos de madeira. Era extremamente estranho, aliás impossível, que ela tivesse caído, mas sobretudo que tivesse chegado àquele canto do quarto. Confuso, tive vontade de me levantar da cama e pendurá-la novamente, mas quando estava prestes a fazê-lo, antes que pudesse tirar o cobertor de cima, foi como se de repente um peso enorme caísse sobre mim. Me deu muito sono do nada. A cama parecia um imã me puxando para trás. Acabei por adormecer, deixando aquela máscara no chão e o abajur aceso. De manhã contei à minha mãe o que aconteceu, sobre aquele sonho ou aparição. Também lhe contei sobre o que aconteceu no dia anterior, sobre as risadas que ouvi e que as respondi. Um tanto assustada, ela me disse que ouviu um estrondo de manhã cedo que a assustou. Ela me contou que quando acordou foi verificar o que tinha acontecido e pensou ter visto uma sombra pulando de sua varanda em direção à rua. Naquele dia acendemos incenso por toda a casa. Quando fui dormir, acendi uma vela branca no meu quarto e depois coloquei um copo de água e sal em grãos debaixo da cama. Disseram-me uma vez que era uma possível proteção contra energias ruins. Consegui dormir tranquilo e mantive esse ensinamento, com o que agora posso contar para vocês. Por favor, não pegue qualquer coisa que você vê por aí. Também não responda a sons que você não tem certeza que seja direcionado para você. Às vezes pode ser outra coisa querendo tirar sua paz. E bem, essa é minha história. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Eu morei em um complexo de apartamentos muito antigos por cerca de 3 anos. Tenho muitas histórias que posso compartilhar, seja paranormal ou não. Esta em específico é sobre um vizinho que chamarei de Bob, uma pessoa que desejo do fundo do meu coração que esteja queimando no inferno. Aqui está um pouco de história de fundo. Eu tinha 18 anos na época e minha irmã 16. Costumávamos cuidar de todas as crianças da vizinhança. Essas crianças nos consideravam suas amigas. Chegou ao ponto em que elas pareciam ter um radar. Sempre que eu e minha irmã saíssemos de casa, elas saíam e conversavam conosco, e nós as deixávamos andar de skate no estacionamento. Então, um dia, estávamos lá fora com eles, quando um estranho se juntou a nós. Ele ficou entre nós e nosso carro. Ele se apresentou e perguntou se poderíamos assinar uma petição. Queríamos ser amigáveis, então aceitamos. Ele então pergunta quantos anos tínhamos. Achei que talvez ele fosse um adolescente que parecia um pouco mais velho do que realmente era, e talvez fosse apenas estranho. Então eu digo a ele que tenho 18 anos, e a próxima pergunta é se eu queria sair com ele. Foi muito estranho. Recusei educadamente, mas ele continuou falando sobre como achava que eu e minha irmã estávamos no ensino médio, e também admitiu que tinha 28 anos. Eventualmente ele se afastou e pediu a outra pessoa que assinasse sua petição. Alguns dias depois, ele bateu à nossa porta. Ele descobriu onde morávamos, perguntando nosso endereço a outro vizinho.
Ele tinha um saco com o que disse ser frango e queria que fôssemos almoçar com ele no parque. Aquilo foi estranho e recusamos porque ambas tínhamos trabalhos escolares para fazer. Ele murmurou algo sobre como todo mundo é tão antissocial hoje em dia e foi embora. Mais tarde, olhamos pela janela e o vemos parado no pátio. Ele ficou parado olhando para o nada por cerca de 20 minutos. Isso foi muito bizarro. No dia seguinte, uma das crianças correu até mim. Vou chamá-la de Maddie. Ela tinha cerca de 8 anos. Ela havia comprado um novo par de saltos e queria que eu a ajudasse com eles. Eu estava segurando a mão dela e guiando-a quando Bob apareceu e disse que poderia ajudá-la melhor do que eu. Maddie tenta recusar, mas ele insiste. Ele me empurrou para o lado e estendeu a mão para ela, segurando-a com força na parte superior do peito. A avó dela também estava lá e começou a pirar. Ele nos olha um pouco confuso, mas eventualmente se afastou. No dia seguinte, Maddie estava pirando com alguma coisa. Ela disse que Bob estava sentado na varanda dela quando ela estava saindo para a escola. Ela imediatamente voltou para dentro e contou aos pais. Eles saíram para confrontá-lo, mas de alguma forma ele sumiu rapidamente. Mais tarde, ouvimos uma história de outro vizinho. Pouco depois da ocorrência desses incidentes, eles estavam ajudando uma família a se mudar. Eles tinham um filho de 2 anos. Eles estavam saindo de uma das 3 unidades que tinham garagem. Bem, aí vem Bob. Ele começa a criticar a maneira como estavam arrumando as coisas. Nosso vizinho pediu educadamente que ele fosse embora, mas em vez de ir embora, perguntou ao menino de 2 anos se ele queria brincar. O garoto disse não, e isso deixou Bob furioso. Ele então se abaixou e o pegou no colo e imediatamente levou um soco no rosto do pai do garoto. O clímax desta história foi quando eu e minha irmã saímos para passear com nossa amiga Mattie. Então estamos todas conversando quando Bob aparece. Ele então pergunta à nossa amiga quantos anos ela tem e quanto pesa. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, ele pergunta para onde estamos indo. Ela disse a ele que íamos passar um dia de meninas e que íamos tomar sorvete. Não queríamos que ela contasse nada a ele, mas em uma reviravolta surpreendente, ele se vira e vai embora. Continuamos nossa caminhada, mas na metade do caminho todas nós temos aquela sensação estranha. Olho para trás e vejo Bob correndo em nossa direção. Ele grita algo sobre nós nos escondermos dele e que naquele dia iria fazer uma loucura. Ele começou a gritar no meio da rua e fomos embora o mais rápido possível de lá. Então, como eu disse, depois de tantos eventos estranhos, o clímax dessa história acontece nesse dia, a parte realmente doentia. Após chegarmos da sorveteria, descobrimos que o filho do nosso vizinho, um menino de 2 anos, estava desaparecido. Você já deve imaginar quem é o responsável por isso, né? Bob havia sequestrado a criança de seu quarto e a levou para a floresta no final da cidade. O que esse doente fez com essa criança é algo que nunca esquecerei. Ele torturou uma criança de 2 anos por horas a fio, enfiando várias agulhas em seu corpo. Os gritos do menino devem ter lhe causado tanto ódio que ele cortou a língua da criança fora e o colocou no trilho de um trem, onde sim, o trem passou por cima dele às 17 horas da tarde. Bob se matou momentos depois, na mesma floresta com uma corda. Ele não era tão louco como todos dizem, senão não teria tirado sua vida depois do que fez. Relato isso com uma dor enorme pelo ocorrido. Estou grávida do meu primeiro filho e relembrei dessa tragédia que ocorreu próximo a mim. As consequências dos seus atos destruíram uma família mesmo depois de sua morte, já que o pai do menino não aguentou e também retirou sua vida depois de semanas. Hoje em dia, às vezes eu vejo a mãe do menino e seu olhar é triste, fundo e emana sofrimento. Eu desejo tudo de bom para ela, mas depois dos acontecimentos eu acho difícil alguém conseguir ficar bem. Se eu posso dar-lhes um conselho, é que não desgrudem de seus filhos. Esse mundo é repleto de doentes e demônios em forma de seres humanos. Trabalho para uma empresa de mudanças nos Estados Unidos. Eu tenho esse trabalho há anos. Envolve transportar móveis e pertences dos clientes para suas novas casas em meu caminhão. Faço viagens longas, ou seja, de cidade em cidade, e às vezes para outros estados. Primeiramente, meu nome é Felipe,
E isso aconteceu comigo em uma dessas viagens, enquanto transportava móveis e pertences de uma família que estava se mudando de Washington para o Colorado. Seria uma viagem longa, então arrumei todas as minhas coisas e peguei a estrada. A noite caiu. Eu estava ligando para minha mãe, que estava me contando sobre alguns problemas que haviam acontecido em casa, quando de repente ouvi algumas batidas na carroceria do caminhão. Eles eram tão altos que até minha mãe me perguntou ao telefone o que estava acontecendo. Eu disse a ela que não sabia, que talvez tivesse caído alguma coisa. Eu disse a ela que precisava desligar para poder estacionar em algum lugar e verificar se estava tudo bem. Parei em um lugar e desci para verificar o baú com a lanterna. Abri as portas e vi que estava tudo em ordem, mas mesmo assim resolvi subir e entrar para conferir tudo, porque se acontecesse alguma coisa com algum móvel, temos que pagar por eles como novos. Caminhei até onde consegui por conta dos móveis, e tudo parecia em perfeitas condições, assim como meu parceiro e eu havíamos organizado antes de sair. Mas nos fundos notei algo mais. Havia uma caixa de papelão inclinada e muitos brinquedos caídos no chão, o que me pareceu muito estranho, já que todas as caixas vieram completamente lacradas. Nós mesmos garantimos isso. Entendi que a caixa havia caído mesmo dirigindo muito bem, mas não sabia explicar como ela havia sido aberta com tanta fita adesiva. Enfim, peguei todos os brinquedos e verifiquei se estavam todos intactos. Depois coloquei de volta na caixa e fechei novamente com a mesma fita e deixei no chão para não cair de novo. Continuei dirigindo e minutos depois, liguei novamente para minha mãe para avisar que estava tudo bem, e então continuamos conversando sobre o que ela estava me contando. Mas naquele momento ouviram-se novamente batidas na traseira, e desta vez não foi só isso, mas também se ouviram alguns barulhos de alguém que parecia estar cantando. Contei para minha mãe o que estava acontecendo, e ela me disse que isso não era normal, que eu tinha que estacionar em um posto de gasolina, onde houvesse luz suficiente para verificar com cuidado. Ouvindo ela, estacionei no primeiro posto de gasolina. Desliguei o telefone e voltei para o fundo para verificar. Devo dizer-lhe que quando saí do caminhão, aquela voz ainda podia ser ouvida, mas agora eu podia ouvi-la com mais clareza e proximidade, e parecia ser a de uma menina. Corri para a traseira e quando entrei não foi mais ouvida. Perguntei se havia alguém lá, mas não houve resposta. Novamente caminhei até a caixa. Embora houvesse luz lá fora, ela não iluminava o fundo. Então peguei a lanterna novamente e novamente pude ver aquela mesma caixa de papelão com todos os brinquedos para fora. Minha pele arrepiou só de ver isso, porque desta vez não havia como a caixa se inclinar sozinha e abrir. Comecei a guardar os brinquedos mais uma vez, mas ao fazê-lo, as portas se fecharam. Corri para abri-la, mas não consegui. Só podia abrir por fora. Comecei a entrar em pânico. Estava batendo nas laterais para ver se alguém me ouvia, embora tivesse estacionado muito longe de onde ficam a loja e o posto de gasolina, porque não queria atrapalhar a passagem. Eu não entendia o que estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido e sabia que não era ninguém de fora. Nunca vi ou ouvi ninguém lá fora enquanto estava verificando o caminhão. Bati desesperadamente para alguém abrir e então ouvi uma garota rir. Acendi a lanterna, mas eu não vi ninguém. Eu estava suando e ficando sem ar de tanto bater na porta e com medo do que quer que estivesse lá dentro comigo. Senti um terror que não desejo para ninguém. Meio atordoado com a situação, acabei ligando para minha mãe e contei o que estava acontecendo comigo. Ela por fim chamou a polícia e disse onde eu estava. Então mandaram um policial rodoviário que estava por perto. Não sei dizer exatamente quanto tempo demorou, mas pareceu uma eternidade para mim. Durante todo o tempo que estive lá, aquela menininha não parava de rir e os brinquedos se mexiam. Eu não conseguia vê-los porque não queria, mas eu podia ouvi-los. De repente se calou e começou a cantarolar a mesma música que ainda tenho em minha cabeça. Finalmente a polícia chegou. Abriu a porta e me perguntou se eu estava bem. Era um policial muito gente boa. Ele entrou no posto de gasolina para investigar, pois achou que alguém tinha feito isso comigo de propósito. Ele pediu para ver as câmeras do local, mas as câmeras mostraram que as portas haviam se fechado sozinhas, o que era impossível porque naquela noite não havia vento, e mesmo que houvesse, aquelas portas são muito pesadas. O policial ficou tão surpreso quanto eu,
Ele não sabia o que dizer. Mencionei que nem eu sabia o que estava acontecendo e depois fomos embora. Durante todo o caminho pude ouvir barulhos atrás de mim, mas não me preocupei em ir ver o que era, não ia entrar lá até entregar todos os móveis. Chegando na casa, contei ao casal o ocorrido, já que os brinquedos estavam completamente espalhados pelo caminhão. A mulher colocou a mão na boca e correu para sua casa. Naquele momento não entendi sua reação, até que o homem, seu marido, me contou que sua filhinha Lily havia acabado de morrer de uma doença terminal há um mês, por isso eles estavam se mudando daquela cidade onde ela fazia o tratamento. Ele também me disse que aqueles eram os brinquedos da menina, que insistiu com a esposa para que os doassem, mas que ela não quis, porque disse que eram a única coisa que lhe restava da filha. O homem me pediu desculpas, mas ao mesmo tempo me pediu para lhe contar os detalhes. O que eu tinha ouvido parecia que lhe deu um pouco de felicidade saber da situação. Contei a ele sobre a música, e ele me contou que a esposa dele compôs aquela música quando ela passou as noites com a menina no hospital, quando Lily não conseguia dormir. Foi muito estranho para mim ouvir tudo isso. Eu não acredito que almas de crianças voltem para atormentar os outros e acho que aquilo não era a garotinha, e sim outra coisa. Isso fica a critério de cada um. Cada um tem sua opinião sobre isso. Só não consigo tirar da minha mente aquela voz, aquela música. A história a seguir é algo que aconteceu com minha prima e alguns colegas de trabalho dela. Na verdade, ela quase não fala sobre isso. Ela diz que é bobagem. Foi a mãe dela, minha tia, quem nos contou. Ela é policial e estava cumprindo o turno da noite, patrulhando depois das 9, em uma cidade próxima, perto de um posto de gasolina. Ela estava caminhando lá quando recebeu uma mensagem de seus colegas no rádio. Eles solicitavam apoio porque havia sido roubado um veículo, e eles o avistaram seguindo em linha reta. Disseram-lhes que já o tinham visto passando pelo posto de gasolina onde ela estava. Minha prima e seu parceiro disseram que estavam por perto e que manteriam contato para dar qualquer novidade enquanto iam em direção ao carro roubado. Além disso, outro carro também se dirigia até eles, mas quando estavam prestes a pegar a estrada mencionada, um dos pneus do carro estourou repentinamente. Ela relatou isso e disseram-lhe para trocar o pneu e depois procurarem as estradas de terra alternativas, onde alguém pudesse se esconder. E foi isso que ela e seu parceiro fizeram. Eles trocaram o pneu e, ao se afastarem em direção à estrada, começaram a ouvir as viaturas de seus companheiros se aproximando. Não paravam de ouvir pelo rádio seu superior dizer para pegar uma estrada mais solitária mais acima do morro, que eles estavam lá. Um caminho que se perdia na mata, que era rota de criminosos. Ele lhes deu instruções até ouvirem algo estranho no rádio. De repente houve silêncio e então seu superior começou a gritar. Eles não estavam mais perseguindo alguém. Não. Ele gritou o contrário. Gritou que algo estava perseguindo eles, que algo estava chegando até eles. Todos os policiais da cidade foram para lá. Eles pensaram que estavam sendo atacados, que talvez tivessem caído em uma emboscada do crime organizado. Ninguém sabia o tanto que eles haviam entrado naquele caminho solitário. Ninguém sabia até onde eles haviam ido. Seu rádio de repente tocou. Era para minha prima e seu companheiro voltarem ao posto de gasolina. Lá encontraram a viatura de seu superior, que estava sendo perseguida. Do lado de fora, 2 de seus homens pareciam estar em estado de choque e eram atendidos por outros policiais. Então eles viram que os outros policiais e até mesmo o pessoal do posto de gasolina estavam apontando lanternas para a vegetação rasteira, como se procurassem alguma coisa. Eles rapidamente se aproximaram de seus companheiros para perguntar o que estava acontecendo. Um dos policiais contou-lhe o que disseram ter visto antes de perder a comunicação. Eles disseram que haviam percorrido a estrada até onde pudessem se sentir seguros. De repente, eles viram uma figura parada no meio da estrada. Parecia ser um homem muito alto, vestido de preto. Quando a luz começou a iluminá-lo, o brilho de um par de pontos vermelhos apareceu na altura dos olhos. Parecia que esses olhos estavam mais próximos deles do que daquele homem. Eles estavam receosos, mas continuaram avançando lentamente em direção a ele. Eles não paravam de se aproximar
sabendo que procuravam suspeitos. Mas quando estavam a poucos metros, apenas alguns metros mais perto, aquele homem levantou os braços. Aquele homem, se é que se pode chamá-lo assim, mostrou as asas e em 2 saltos saiu da estrada, fora do alcance de suas luzes. Já na escuridão, um dos policiais jurou que o tinha visto levantar voo. O motorista fez a curva e começou a sair em alta velocidade, tentando alcançar a estrada principal novamente. Foi então que pegaram o rádio para relatar o que tinham acabado de ver, mas justamente naquele momento, um som ensurdecedor fez um deles olhar para trás. Aqueles olhos vermelhos estavam se aproximando. Aquela figura descia a estrada a toda velocidade. Ele seguia o carro cada vez mais de perto, e nisso o superior começou a gritar para o companheiro acelerar, pois estava prestes a alcançá-los. Essas foram as vozes que foram ouvidas no rádio. Dizem que aquela coisa se aproximava cada vez mais da viatura, como se lhes mostrasse como seria fácil alcançá-los se quisesse. A estrada era terrível, mas o motorista não se importou e acelerou, embora o carro parecesse prestes a quebrar. Depois de alguns minutos eternos, finalmente chegaram à rodovia, mas iam tão rápido que perderam o controle. O nervosismo, a velocidade, os danos que o veículo sofreu naquela estrada, tudo se juntou. Numa curva, um caminhão de carga vinha em excesso de velocidade, como costumam fazer, e eles estavam prestes a bater de frente, se não fosse o fato de que, de alguma forma, o motorista do caminhão conseguiu manobrar no último segundo para evitar um acidente fatal. Eles então finalmente chegaram ao posto, e lá eles descreveram o homem de preto, o homem que os seguiu, e desapareceu quando chegaram ao local onde encontraram o caminhão. Esse é um trecho, aliás, muito conhecido por ser repleto de histórias de aparições e acidentes. Um tempo depois eles ouviram um som na vegetação rasteira, como se algo estivesse por perto andando. É por isso que mandaram todo mundo procurar com as lanternas naquela parte do posto. Minha tia comenta que naquele dia alguma coisa com certeza cuidou da minha prima, que de alguma forma estourou o pneu para que não fossem os primeiros a pegar a estrada, a chegar àquela estrada solitária, para que não encontrassem seja lá o que fosse aquilo. Gosto muito de ouvir histórias à noite, antes de dormir, com meus fones de ouvido. Eu acredito piamente que há definitivamente muitas coisas neste mundo sem explicação. Por exemplo, o que estou prestes a lhe contar. Isso aconteceu com meu marido, Fernando, quando ele voltava do aeroporto. Era numa noite em que ele estava saindo do aeroporto. Ele decidiu seguir um caminho solitário, mas que lhe permitisse chegar em casa mais rápido. Queria atravessá-lo o mais rápido possível, pois entendia que um lugar tão solitário, longe de tudo, poderia ser perigoso àquela hora da noite. É por isso que estava vindo a toda velocidade. Não havia mais carros por perto, casas, nada. Era uma enorme planície vazia, onde só havia grama, até onde se podia ver naquela escuridão total. A única coisa que se via era o que as luzes do seu carro iluminavam. Ali, do nada, algo atravessou a estrada. Algo veio direto em direção ao veículo. Foi tão rápido que ele não acreditou no que viu. Era uma espécie de cachorro enorme, mas não tinha pelo. Sua pele era cinza azulada e seu rosto. Seu rosto não tinha olhos, nem orelhas, nem boca. Mas lá estava ele, parado na frente dele, e assim não pôde evitar de passar por cima da criatura. Ele o sentiu embaixo do carro. Sentiu como os pneus passavam por cima daquele animal. Aterrorizado com o que viu, esperou alguns segundos para se acalmar e depois recuou. Aos poucos ele voltou ao local onde o atingiu. Ali encontrou marcas de pneus no chão, mas nada mais. Ele se aproximou para se certificar de que não havia uma única mancha de sangue, nem uma gota. Não fazia sentido. Naquela velocidade, com um impacto tão direto, era lógico que o que ele acreditava ser um animal tivesse sido destruído, mas não havia nada, nem o menor vestígio. Não havia outros veículos por perto, então, aproveitando o acostamento, ele começou a iluminar o entorno com os faróis altos do carro. Nada, nenhum sinal de vida. Quando olhou o carro, o golpe foi real, pois o veículo sofreu fortes avarias. A frente ficou completamente destruída. Ele separou os pedaços que estavam pendurados para continuar seu caminho, mas não pôde deixar de se perguntar o que diabos era aquilo.
O que ele estava fazendo lá no meio da noite? O que era aquela coisa? E para onde foi? Quando ele me contou isso em casa, eu disse a ele que acreditava que era algo que estava tentando machucá-lo, que estava tentando fazer com que ele perdesse o controle, algo que o queria tirar da estrada naquela noite. Ou talvez, não sei, possa ter sido um lobisomem. Eu não acredito que meu marido mentiria sobre o que viu, pois vejo em seus olhos que é verdade, então sempre irei acreditar nele. Em 2021, eu e meu marido estávamos em processo de ampliação da nossa casa. Ele é mecânico e tinha uma oficina em frente ao nosso terreno. Estávamos construindo em torno dos pequenos quartos em que morávamos até então. Por ser temporário, naquela época tínhamos um quarto que era ao mesmo tempo sala de estar, cozinha e sala de jantar, e outro quarto onde dormíamos todos, ambos ligados por uma porta. Eram cerca de 8 da noite quando eu estava sentada numa poltrona, perto da porta para o exterior. Eu estava esperando meu filho e seu pai voltarem da oficina para poder servir o jantar. Desde o ensino médio, meu filho vai trabalhar com meu marido depois da escola. Eu estava tricotando enquanto esperava os dois. De repente, a porta se abriu. Meu filho entrou, tirou a mochila que usava na hora e deixou as chaves em cima da mesa para ir direto para o quarto. Antes de ele entrar, perguntei sobre seu pai, mas ele não me respondeu. Ele nem sequer se virou para me olhar. Ele simplesmente foi para o quarto e fechou a porta. Eu não queria dizer nada. Presumi que ele estava cansado ou que tinha ficado bravo com o pai. Até ri, pensando que talvez ele tivesse vindo com muita urgência para entrar no banheiro. 15 minutos se passaram e meu marido não chegou. Então fui até o quarto perguntar ao meu filho se ele achava que seu pai iria demorar muito. Quando entrei, só minha filha estava assistindo televisão. Perguntei-lhe sobre seu irmão, mas ela me disse que não havia chegado. Fiquei surpresa, mas minha filha estava distraída e muito focada na TV. Eu disse a ela que o irmão dela havia chegado há cerca de 15 minutos, mas ela insistiu que ele não havia chegado. Achei que talvez ele tivesse ido direto ao banheiro e por isso ela não percebeu. Bati na porta e perguntei do lado de fora se ele estava bem, mas ninguém respondeu. Bati de novo e nada. Finalmente abri a porta e, para minha surpresa, o banheiro estava vazio. Sem dizer nada e tentando não deixar minha filha perceber meu medo, voltei para a sala totalmente desconcertada. A única maneira de entrar e sair de casa era pela porta da frente e eu estava tricotando ao lado dela. Recostei-me na cadeira, num choque difícil de descrever, quando ouvi os passos característicos do meu filho seguidos das chaves tentando abrir a porta. Ele entrou, tirou a mochila, deixou as chaves sobre a mesa e foi para o quarto. Ainda um tanto chocada, fiz a mesma pergunta que havia feito há pouco tempo. Era a única coisa que tinha a dizer. Cadê seu pai? Ele ficou terminando um trabalho, daqui a pouco ele vem. Ele me respondeu. Antes dele entrar no quarto, levantei-me e perguntei-lhe muito seriamente. Filho, você entrou há cerca de 15 minutos? Ele não me respondeu nada e se virou para me olhar com um olhar completamente confuso. Eu sei que parece loucura, mas juro que há poucos momentos você entrou pela porta, deixou sua mochila e as chaves. Perguntei sobre seu pai, mas você não me respondeu. Você foi direto para o quarto. Achei que você estava com raiva ou correndo para o banheiro. Eu juro, eu estava sentada aqui. Meu filho ficou comigo por um tempo. Não sabíamos o que fazer ou dizer um ao outro. Ao contar a ele como tudo havia acontecido, percebi que o que quer que tivesse entrado antes dele não havia feito nenhum som. Não ouvi seus passos, nem as chaves na porta. No final, eu não contei ao meu marido. Isso foi em uma quinta-feira, 7 de outubro de 2021, para ser exato. No sábado seguinte, fui cuidar da minha mãe na casa dela. Bem, ela não é exatamente minha mãe, mas minha avó. Ela me criou desde que minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Fazia um tempo que eu não ia vê-la por problemas familiares, e na sexta à noite me pediram para ir lhe fazer companhia para que ela pudesse ir a uma consulta médica. Eu estava feliz. Cheguei cedo. Passamos o dia, e em algum momento da tarde sentamos para conversar. Contei a ela o que havia acontecido comigo há 2 dias, sobre aquela aparição estranha, sobre algo que se parecia com meu filho. Ela me ouviu com muita atenção, e quando terminei me disse:
Tome muito cuidado, porque essas coisas, pelo menos nesta família, sempre significam más notícias. Fiquei muito alarmada e disse a ela para não me dizer isso, pois se tratava do meu filho. Não, filha, não tenha tanto medo. Quase nunca é sobre a pessoa que se manifesta, mas sempre há algo ruim para acontecer. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Tudo permaneceu assim naquela ocasião. À noite, minha tia, que morava com ela, chegou. Eu a abracei, eu a beijei. Me despedi prometendo voltar mais vezes. E naquela mesma noite, minha tia me ligou para avisar que minha mãe, minha avó, estava no hospital. Ela havia caído no banheiro. Quando cheguei e a vi, sabia que era sério. Ela não conseguia mover um lado inteiro do corpo. Ela foi transferida para outro hospital, onde fomos informados de que ela havia sofrido uma embolia cerebral. Eu estava com ela quase todos os dias e aos poucos ela foi perdendo a consciência até apagar completamente. Na quinta-feira seguinte, uma semana depois do que aconteceu em minha casa, foi seu último dia na Terra. Eu a vi dar seu último suspiro e morrer. A morte dela foi muito difícil para mim, porque por motivos pessoais e pela pandemia, não pude visitá-la por mais de 2 anos, apesar de morar perto. Aquele dia que fui cuidar dela foi mágico. Eu cozinhei o que ela mais gostava. Minha filha não foi trabalhar e passou o dia conosco. Meu filho veio comer e ficou tão feliz em vê-la novamente. Ele nem queria mais voltar ao trabalho. Conversamos sobre tudo. Nós rimos, nós choramos. Foi como se aqueles 2 anos estivessem subitamente presentes numa única visita. Quando já havia dado 1 ano de sua partida, várias de minhas sobrinhas, minha filha, meu filho e a namorada dele estavam em minha casa. Tocamos no tema da minha mãe, nas conversas sobre suas experiências, e principalmente nas histórias paranormais que tanto gostávamos de ouvir. Comecei a contar, ainda com muita dor, tudo o que havia vivido naquele último dia em que conversei com ela. Sobre como Deus, a coincidência, o universo, ou o destino, como você quiser chamar, deu a mim e aos meus filhos aquele último dia para viver com ela. Nessa conversa, meu filho trouxe à tona o tema de seu sósia. Então contei a eles o que ela havia me contado com suas próprias palavras. Nesta família, isso sempre significa más notícias. Isso significa que algo ruim vai acontecer. Ficamos em silêncio e não comentamos mais nada, porém ficou claro que todos pensávamos a mesma coisa. Talvez a coisa ruim que estava por vir fosse sua morte. Esta é a minha história, talvez mais triste que assustadora, mas espero que possa ser útil para alguém. Obrigado por ficar aqui, obrigado por me ouvirem.